centro do chamado da família existe um chamado masculino. O chamado masculino, ele é essencial para a saúde de uma família. Mulheres sobrecarregadas, muitas vezes estão assim por homens que não estão exercendo sua missão masculina. Ou essas mulheres estão subjugando esses homens a uma posição que eles são apenas capachos delas. E aí elas ficam sobrecarregadas de fato. No centro dessa família, uma família saudável, existe o chamado masculino. Meus irmãos, o mandato de Deus sobre o homem repousa no cultivar e guardar. Ser homem é estar de pé para cultivar e guardar tudo o que Deus colocar em nossas mãos para fazer. Um homem não deve empunhar somente uma enxada, um arado, mas o homem deve também empunhar na outra mão a espada. Como homens, nós devemos cultivar, construir, desenvolver tanto coisas como pessoas. Servir de guarda para que as pessoas e as coisas fiquem em segurança. Esse é o chamado masculino. Para que o fruto do progresso fique preservado, guardado. Somos chamados para manter os outros seguros. Esse é o chamado masculino. E não deixar o mal avançar. Esse é o chamado ao homem. Na igreja, nós homens fomos chamados para defender a santidade e doutrina. Por isso não existem pastoras. Por isso não existe apóstola. Porque Deus chamou os homens a protegerem a verdadeira doutrina, ensinarem, conduzirem suas famílias, sua igreja, conduzirem a sociedade com a verdade de Deus. Os homens são a voz profética chamada por Deus. Pastor, mulheres não podem ensinar? Podem, mas aos homens foi dado esse chamado especial de protegerem por meio da doutrina. Na sociedade, os homens são chamados a defender a nação da ameaça. Na família, os homens são chamados para proteger contra o avanço do mal sobre o coração dos filhos, sobre a proteção física dos seus filhos, diz sua esposa. O homem egoísta, um homem que não aprendeu o seu chamado, ele, ao invés de ser benefício para os outros, doar-se pelos outros, o que ele faz? Ele usa os outros para benefício dele. Homens assim permitem que o mal avance, porque eles não se movimentam. Homens assim, diante da necessidade de agir, eles se escondem, são covardes. Homens assim, eles protegem somente a si mesmos, se preocupam somente com o seu benefício. Homens assim não trabalham para sustentar ninguém, apenas os seus próprios desejos, seus próprios vícios, suas próprias vontades. Eles fogem diante do trabalho, eles fogem diante do perigo. Por esse motivo, meus irmãos, nós vemos alguns textos bíblicos que nos ajudam a perceber que em Cristo, os homens são chamados a serem restaurados em sua masculinidade. Em Cristo nós nos tornamos novas criaturas e passamos agora a apontar para, através de Cristo, apontar para a masculinidade que revela a pessoa de Deus. Desta forma, meus irmãos, nós somos chamados para que em Cristo a gente revele aquilo que Adão perdeu, a glória de Deus. Quando a gente segue o fluxo da criação, da vontade de Deus, ser homem nos leva a desejar de nosso coração cultivar e guardar o jardim daquilo que Deus pôs em nossa mão. É dessa forma, meus irmãos, que todo homem, desde criança, ele precisa sonhar em construir, cultivar, produzir, projetar, desenvolver, proteger pessoas e principalmente formar uma família por meio do cultivo da terra. Cuidar de todos os que estão ao seu redor, se doar para benefício dos outros e não seu próprio, promover desenvolvimento e crescimento de todos os que estão à sua volta para serem adoradores de Deus. Esse é o chamado do homem cristão.